Meu Deus, é bom demais estar em casa de novo. Passar esse final de semana fora aqui é um pouco de novidade para mim, né? Não estar na igreja, para ir ministrar em outro lugar. Mas eu realmente entendi que Jesus queria que nós estivéssemos lá. E foi bom também esse tempo servindo com os irmãos lá em Santa Catarina. Eu creio que nós tivemos algumas alianças sendo estabelecidas ali de pessoas que também vão nos ajudar muito a conquistar, a avançar naquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém, irmãos? Sem muita demora, vamos orar. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui. Pai, eu te louvo. É muito bom estar aqui na minha família, com os meus irmãos, ver esses rostinhos conhecidos, outros que nós ainda estamos conhecendo, alguns que nós vamos conhecer, porque nós sabemos que o Senhor trouxe muitas pessoas aqui para fazerem parte dessa família, aqueles a quem o Senhor mesmo chamou, aqueles a quem o Senhor mesmo elegeu e trouxe aqui para a sua glória, para a honra do teu santo nome. Eu te louvo também, Senhor, pela vida desses irmãos que estão no nosso Instagram agora sendo abençoados por esse período, por essa palavra. Que o Senhor fale igualmente conosco que estamos aqui, com aqueles que estão nos seus lares, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê, diga amém aí. Hoje eu estou bem tecnológico. Vou pegar meu iPad aqui, raiz. Eu quero compartilhar uma palavra muito importante nessa noite com a gente aqui, que Deus tem falado não só comigo, mas de uma certa forma a gente tem tido oportunidade de conversar com a nossa liderança. Eu não sei, o Mateus perguntou se tinha alguém que nos visitava, não? Perguntou não, né? Tem gente, só para conhecer, só quero que você levante sua mão do seu lugar. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Olha só, tem gente aqui desse lado também, primeira vez? Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. No final ali, onde vocês entraram, tem um balcão. Agora que você estiver saindo, ele vai ficar do seu lado direito. E a gente tem um presente para entregar para vocês. Ali é uma forma de dar boas-vindas, tá? Então quando você for embora, não vai embora sem passar ali e receber um presente da Igreja Burn. Muito obrigado por você estar aqui. Quem visita a gente pela primeira vez no Instagram, não tem presente para você hoje, mas se domingo você vier, ou se sábado, que a gente tem o nosso Inflood sábado, tem Inflood sábado, para os nossos adolescentes, aí às 5 da tarde, e tem o On Fire aqui para os nossos jovens às 8 horas da noite. Se você vier, você vai ser muito bem recebido, mas já fica o meu abraço aí, que Deus possa falar com você. Então eu tenho percebido que Deus tem assim mexido um pouco, não só com o meu coração, mas com o coração da liderança, não apenas dos pastores aqui, mas às vezes eu ligo para alguns nossos líderes de clã, as pessoas que estão servindo nos departamentos, servindo nos ministérios, e a gente percebe que Deus tem gerado alguns incômodos santos em nós, e a gente percebe que esses incômodos têm muito a ver com aquilo que Ele quer fazer, com aquilo que Ele tem plantado nos nossos corações a respeito de uma visão, não apenas do nosso futuro, mas uma leitura santa e justa também do nosso passado e do momento que nós estamos, para que a gente então chegue para onde Ele quer nos levar, ou chegue até onde Ele quer nos levar da maneira correta. E eu quero falar muito sobre isso hoje, falar sobre uma visão, não a visão que nós temos lá. Talvez você que é um membro mais antigo, talvez pense, puxa, o pastor vai falar sobre a visão do nosso planejamento estratégico, né? A visão da nossa igreja local, que eu espero que tenha algum santo de Deus aqui que saiba qual é a visão da Igreja Burn. Quem sabe qual é a visão da Igreja Burn? Não, então vou voltar para a escola bíblica da Burn aqui. Nós somos noiva, nós somos corpo e nós nos manifestamos como filhos. Essa é a nossa visão. Depois eu vou ter um tete a tete com alguns líderes aí, que eu queria ver alguém falando alto isso, mas ficou na dúvida, está com vergonha, porque está precisando passar numa reciclagem, a gente faz depois. Mas não é sobre essa visão que eu quero falar necessariamente hoje. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre uma visão mesmo de futuro. Algum tempo atrás eu até preguei uma mensagem aqui, eu compartilhei essa mesma palavra na semana anterior lá na Rocha com os irmãos de Bertioga, do pastor Fred, a respeito de como é incrível nós pensarmos que para qualquer lugar que nós estejamos indo, a primeira coisa que chega é a nossa visão. Então se você está indo para um caminho como, sei lá, você vai descer aqui, já que eu falei da praia, você vai descer a serra. Antes de você chegar lá embaixo, alguns quilômetros antes, quando você ainda está no alto da serra, se não tiver um dia nebuloso, se não tiver um dia nublado, logo lá de cima você consegue ver aquela área da praia, aquela área do mar. Você não está ainda lá, seu carro não chegou ainda lá, dependendo da sua sorte ou do seu azar, pode ser que você demore ainda alguns minutos ou algumas horas para chegar naquele lugar, mas os seus olhos já chegaram naquele lugar. E como você sabe que você está indo para aquele lugar, de alguma forma, o seu coração é aquecido, né? Para o lugar que você está indo, porque os seus olhos chegaram e aquilo te faz lembrar que você está indo para um lugar. Quantos estão me acompanhando, estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Tranquilo? Então quando nós falamos de visão, nós estamos pensando aonde nós queremos chegar, aonde os nossos olhos, e óbvio que aqui eu não estou falando de olhos carnais, mas de olhos
espirituais, os nossos olhos da fé, tem nos direcionado. E isso aquece o nosso coração, isso traz uma certeza para dentro de nós, porque nós sabemos que nós estamos indo para um lugar. Eu espero que você tenha essa convicção espiritual de que nós temos um destino eterno, amém, irmãos? E que nós estamos indo de volta para as nossas moradas celestiais, para as nossas moradas eternas, e Jesus disse que foi primeiro, e Ele falou para a gente não perder isso de vista. Mas até lá nós temos algumas etapas para passarmos aqui na nossa vida comum, na nossa vida humana, e lugares também que de forma espiritual Jesus quer nos levar, amém? Quantos creem nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? Então, quando nós falamos de visão, e quando nós falamos de uma vida comunitária, porque nós estamos falando de uma vida de fé em comum, que nós compartilhamos, eu creio que a primeira forma de nós termos uma visão clara é se nós termos uma visão pessoal clara. Se nós conseguimos primeiro nos enxergar a nós mesmos, termos uma consciência clara de quem eu sou nesse processo, de quem eu sou até fora talvez desse processo, quem de fato eu sou, né? Quais são as minhas origens, qual é o meu nome, quais são as minhas características naturais, quais são as características do meu temperamento, a maneira como eu consigo desenvolver certas habilidades, quais são meus conhecimentos adquiridos, né? Quais são as minhas formas de reagir ou de antecipar ações, que são coisas diferentes, né? Termos reações a fatos que acontecem, ou de sermos talvez pessoas que conseguem se antecipar e serem proativos. Eu creio que quando a gente consegue primeiro olhar para dentro de nós e ter uma visão clara a respeito do eu, a gente consegue muito mais comungar com a visão coletiva do que Deus quer fazer. Lá o texto de Efésios, no capítulo 4, lá em Efésios, no capítulo 4, se você quiser abrir comigo. Sei que Jesus vai falar demais com a gente hoje. Uma palavra para nos posicionar, uma palavra para nos inspirar, para entender porque que você está aqui nessa noite. Lá em Efésios, no capítulo 4, o verso 7, vai dizer assim, olha só: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, e a cada um de nós. Então quando ele fala e a cada um de nós, por mais que o pensamento macro seja um pensamento coletivo, a afirmação agora é uma afirmação individual. Diga comigo, individual. Diga comigo, pessoal. Ele está fazendo uma afirmação pessoal, uma afirmação individual. Paulo está dizendo, e a cada um de nós. Por mais que o foco principal aqui seja o nós, o conceito que Paulo está trazendo de igreja, de um pensamento coletivo, de uma maneira muito clara, ele exalta essa, se nós podemos colocar aqui, a individualidade. Cada um de nós recebeu uma porção, ele diz, cada um de nós foi concedida a graça, cada um de nós foi concedido um favor. Paulo começa esse texto em Efésios 4, reconhecendo uma característica dele naquele momento. Ele diz, eu Paulo, prisioneiro de Cristo, eu Paulo que estou nessa condição agora em cadeias, eu Paulo que estou nessa condição e reconheço que talvez isso me imponha, talvez limitações geográficas, talvez isso me imponha algumas limitações de reuniões presenciais. Naquela época ele não conseguia, né? Hoje no Brasil acho que deu uma melhorada agora, mas nas gestões anteriores aí, o preso conseguia fazer até reunião pelo Google Teams aqui do PCC da cadeia, com os seus comparsas do lado de fora, né? Esse celular ainda entra, mas já foi bem mais bagunçado. Então Paulo lá como prisioneiro não tinha acesso, né? Lógico que também não teria acesso a celular porque não existia, né? Mas para fazer uma reunião ali, uma conferência, então Paulo sabia que naquele momento existiam algumas limitações por causa da condição e do estado atual. Quantos estão me acompanhando aqui? Então ele reconhece algo que ele está passando, um estado atual, que movimenta ou atrapalha uma movimentação. Então Paulo diz, olha, eu como prisioneiro de Jesus, eu rogo que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Ele está dando uma lição, reconhecendo a limitação que ele tem naquele momento. E nós vemos o próprio apóstolo Paulo muitas vezes também reconhecendo as suas próprias virtudes. Não é incomum e não talvez pouco repetitivo às vezes que Paulo fala sobre quem ele é. Ele se defende ministerialmente às vezes diante de autoridades, às vezes nas suas próprias cartas, falando com as pessoas na igreja. Ele diz, olha, eu era isso, eu fui aquilo, eu passei por esse tipo de processo, eu sou nascido em tal lugar,
eu fui treinado por tal pessoa, eu já passei por esse tipo de situação, olha, eu tenho essa habilidade, eu desenvolvo esse talento, eu já fiz isso, isso e aquilo. Não é incomum na palavra de Deus nós encontrarmos um Paulo que reconhece as suas características pessoais. E para nós conseguirmos viver uma visão que Deus tem para nós como comunidade, para que isso dê certo, a primeira realidade que você precisa se encontrar, meu irmão, é com a realidade do eu. Diga, eu preciso me encontrar, diga com convicção, na minha própria realidade. Você precisa descobrir a sua própria realidade, porque quem não sabe nem quem é, vai ter muita dificuldade de reconhecer quem o outro é. Quem não tem condição de reconhecer as suas próprias limitações e capacidades, vai ter muita dificuldade de se encaixar em algum contexto, vai ter muita dificuldade de se desenvolver primeiro no seu próprio contexto. Uma pessoa que não tem uma afirmação muito clara do seu eu, ela tem dificuldades muito grandes de amar outras pessoas, de servir outras pessoas, porque quando você não reconhece a sua identidade, você tem dificuldade também até de se amar. Quando Deus nos fala sobre os mandamentos, e a gente percebe muito que os mandamentos, eles migram de um amor pelo Senhor, a um amor para a família, e depois um amor para todo semelhante nosso. Eu digo isso lá nos 10 mandamentos. Deus primeiro fala como o homem deve se relacionar com Ele, depois Ele aponta o homem para o seu próprio seio familiar, reconhecendo ali o pai e a mãe, para a honra do pai e a mãe, e depois o homem se volta então para as pessoas de fora. Quando Jesus resume os mandamentos, Ele diz que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois é amar o outro como a si mesmo. Ou seja, o amor precisa estar envolvido com o amor próprio, uma capacidade de se reconhecer no amor de Deus. Quando você ama a Deus e você se ama, você consegue amar o outro do jeito certo. Quando você não ama a Deus, você não se sujeita à vontade dele, primeiro para você mesmo. Então você perde a capacidade de amor próprio, de autoestima, de reconhecimento também das suas dificuldades para ser tratado, e você não fica apto para viver dentro de uma visão e de um contexto comunitário. Todos estão me entendendo aqui, irmãos? Glória a Deus por isso. Então a primeira coisa que Deus quer restaurar na nossa mente é a visão que nós temos de nós mesmos. É quem eu sou. Quando nós falamos de visão, a primeira visão que você tem que ter é aquela que você tem todo dia que você acorda e vai olhar no espelho. Eu espero que você faça isso toda manhã. Se olhe no espelho, ele se reconheça naquela imagem ali, pelo menos para escovar o dente de manhã antes de sair de casa, para amar o próximo, não jogar um bafão na cara dele. Então logo de manhã, quando você se olha, você se vê, e você precisa se ver inclusive além do espelho, se reconhecer, esse cara aí sou eu, essa moça aqui sou eu, esse senhor sou eu, reconhecer as suas características, pensar a seu próprio respeito, sabendo até inclusive que Deus usa pessoas muito diferentes, pessoas como você inclusive. Quando nós lemos a história, nós percebemos que Deus, para estabelecer o seu plano ao longo da história da humanidade e do roteiro bíblico, você viu que Deus usou pessoas muito diferentes, de profissões muito diferentes, de regiões diferentes, de idades diferentes, de gênero diferente, né? No caso da Bíblia só tem dois, né? Dos dois gêneros diferentes. Então Deus usou homens, Deus usou mulheres, Deus usou crianças, Deus usou idosos, Deus usou um cara que era gago, Moisés, que tinha dificuldade de oratória. Deus usou pessoas. Deus usou uma criança ali, chamando Samuel para colocar fim ali ao legado de Eli, que havia se perdido. Mas Deus usou Eli também para profetizar sobre Ana, que Samuel viria. Deus trabalha de diversas formas, e nós percebemos que esse texto nos ensina sobre isso. E para nós entendermos todo o contexto de uma visão coletiva, nós precisamos olhar só para nós também primeiro, e fazermos uma leitura justa, individual, uma leitura justa, tanto pessoal, em relação às nossas habilidades humanas, quanto espiritual, as promessas que Deus fez para você também, porque isso conta muito. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se associar no coletivo, porque a gente fez uma leitura fraca das promessas que Deus tem para nós. Você ouviu Deus falar alguma coisa com você, mas você não tem uma clareza do que é essa promessa. Então a pessoa, ela sempre se sente diminuída diante de alguém que está dando certo. A pessoa sempre se sente num espírito de competição, porque alguma coisa está acontecendo, e ela compara a promessa dela a um reconhecimento humano. Falta segurança para ela em relação ao que Deus falou. Pessoas que não têm segurança própria quanto às promessas de Deus para a sua vida, são sempre pessoas que vão se sentir diminuídas no ambiente, são sempre pessoas que vão se sentir excluídas no ambiente. Mas eu creio que a primeira visão que Deus quer restaurar nessa noite a respeito de cada um de nós é a visão que você tem de si mesmo. Eu não sei se você precisa disso, mas eu quero todos os dias ter a minha visão própria restaurada. Eu quero entender a voz do Pai dizendo todos os dias para mim: você, meu filho amado, eu tenho alegria em você. Você não quer ouvir a voz de Deus dizendo isso? Pode ter certeza que Ele está dizendo isso para você hoje.
Deus está dizendo, recupere a sua visão a seu próprio respeito. Você é meu filho amado, você é a minha filha amada. Você não precisa se comparar com o outro tem um dom diferente, mas para cada um eu dei uma medida de graça. Para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, Deus está dizendo, existe algo que tem em você, que eu quero usar e que só está em você. Isso é muito bom, porque ninguém fica excluído. Paulo está dizendo isso. Paulo diz, nós temos aqui, a partir do verso 4, ele diz, nós temos um só corpo, um só espírito, assim como a esperança que vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí ele diz então a cada um, ele unifica a ideia da igreja aqui, que tudo é comum para nós, mas ele diz depois, então a cada um ele repartiu isso, ele não deu tudo para um só. Deus quis fazer assim, Deus quis compartilhar da sua natureza, entregando um pouquinho dele para cada um de nós, e isso nos inclui no processo, a cada um de nós, não é apenas a todos nós, mas é a cada um de nós. Eu sou muito feliz por saber disso. Graças a Deus que Ele não deu tudo nem para mim, graças a Deus que Ele não deu tudo para o outro. Você pode olhar para o irmão do lado assim e pensar dentro de você, graças a Deus não ficou tudo com ele, sobrou um pouco para mim, sobrou um pouco ali. Deus não derramou e despejou tudo e caiu em cima de um só. Deus decidiu repartir com cada um de nós uma parte da porção da sua natureza e da sua glória. Amém, irmãos? Mas a ideia de ter uma visão pessoal não é para que nós paremos no eu. Você pode dizer isso, pode dizer, não é para parar no eu, não é para você parar no eu, a questão aqui é progressiva. A partir do momento que nós temos essa visão de que existe algo em mim, existe algo bom de Deus em mim, por mais que seja diferente do algo bom de Deus que está na pessoa do lado, existe algo bom de Deus em mim, né? A gente percebe, por exemplo, eu gosto muito dessa história, quando os israelitas estão ali invadindo Jericó, a pessoa que Deus usa para poder dar guarida para eles entrarem ali é uma prostituta, uma mulher que morava ali no muro e tinha uma vida marginalizada, mas é exatamente essa pessoa que Deus usa. Então, talvez você não seja o espia de Jericó, talvez você seja uma pessoa que até foi marginalizada, mas Deus pode restaurar a sua vida e usar você para a glória dele. Deus usa, meu irmão, mas Ele usa para um propósito em comum, porque quando nós falamos de visão, quando nós falamos de espaço, visão, não de visão, mas de visão, nós estamos falando de algo coletivo na Bíblia, porque por mais que cada um de nós tenha a sua própria porção, quando nós unimos nós podemos ter uma única visão. Se dentro de um ambiente coletivo cada um tem a sua própria visão, aí sim o nome disso é divisão, porque uma visão é visão, duas visões é divisão. Nós estamos então divididos, porque cada um tem a sua própria visão, e no ambiente coletivo não há espaço para divisão. No ambiente coletivo há espaço para unicidade de visão, unicidade de propósito. É por isso que Paulo diz, olha, no verso 3 de Efésios capítulo 4, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois ele vai dizer que cada um de nós tem uma coisa, mas antes ele diz, vocês precisam se esforçar. E eu sempre penso, quando eu vejo Paulo dizendo que nós precisamos nos esforçar, é que ele estava sendo justo o suficiente para dizer que não ia ser fácil. Eu sei que para algumas pessoas é um esforço levantar da cama de manhã, para outras pessoas levantar às 4 da madrugada com esse frio e correr 10 quilômetros é uma coisa natural. Então o conceito de esforço é bastante subjetivo, né? Para alguns de nós aqui, realizar algumas atividades é mais tranquilo, ao passo que para outros algumas coisas muito simples parecem bastante complexas, mas o fato é que, independente do nível, todos nós precisamos nos esforçar de alguma forma para conservar esse vínculo de unidade. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para que a unidade seja mantida, e todos nós temos, porque a graça foi repartida para cada um de nós, a condição de conservar esse vínculo, independente do nível de esforço. Todos nós estamos aptos para isso, sabe? Quando nós pensamos em conceito de família, e eu penso que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um conceito de família, a ideia é que há necessidade de ter um espírito comunitário. Às vezes eu brinco com as crianças, ou às vezes eu até pego no pé das crianças lá e eu falo para eles, vocês precisam ter um espírito comunitário. Eu compro uma caixa de bombom, quando eu vou comer só sobrou lá o Caribe e o crocante. Poxa, mas todos os legais vocês já detonaram? Aí o culpado ainda vira eu, porque eu demoro muito para comer chocolate, eu tenho mais paciência e como minha cota. Quando eu vou chegar, acabou. Eu falei, gente, tem mais 3 habitantes nessa casa, não tem só você. Você precisa ter um espírito comunitário. Você precisa lembrar que moram outras pessoas nessa família.
Não sei se isso já aconteceu com você, mas não é fácil, não. A gente precisa fazer um esforço depois disso para manter o vínculo. Sabe, mas quando você olha para esse conceito de família, você precisa lembrar que existem pessoas que Deus te deu. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, se quiser abrir aí Gálatas 6, 10. Lembra do sermão, quando você for comer o bombom, está escrito ali, ó, portanto, enquanto você tem a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo diz que nós temos o dever de multiplicarmos o bem, porque nós somos chamados para isso, o bem habita em nós, em nome de Jesus, amém. Mas nós precisamos fazer isso aos da família da fé. O que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas que vivem com você nesse ambiente comunitário chamado igreja, elas fazem parte da sua família, você sabia disso? Amém, glória a Deus por isso. Em Efésios 2 ele vai dizer isso, que nós nos tornamos membros da família de Deus. Quando nós participamos da igreja, quando nós somos iluminados, quando nós confessamos a Cristo Jesus, o próximo passo nosso é estarmos incluídos no ambiente comunitário. Não existe essa de ser crente sozinho, de ser igreja em casa sozinho. Isso foi o diabo que te contou. A palavra de Deus não diz isso para nós. A palavra de Deus diz que a única forma de sermos igreja é estarmos num ambiente comunitário, de fé, onde outras pessoas professam a mesma fé que a gente, onde os outros membros da família de Deus estão. Nós vivemos a fé de maneira individual naquilo que nós professamos ser diante de Deus, e tem muito a ver com a nossa visão, porque nós somos noiva e nós adoramos ao Senhor e nós temos intimidade e comunhão com Ele, mas nós vivemos fé no contexto de corpo, e essa é uma das simbologias mais profundas em relação à fé. Nós compartilhamos esses dons com os nossos irmãos. Olha o que Efésios 4,13 fala em relação a essa manifestação da graça que nós temos. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, até que todos, olha lá, ele deu uma graça a cada um, eu não vou ler todo o texto aqui, mas ele chega ao ponto de dizer, cada um de nós tem o que tem, funciona de uma forma, tem um tipo de habilidade, tem características pessoais, tem promessas pessoais, tem seus próprios sonhos e planos, mas tudo isso converge num bem comum, porque até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Ou seja, Deus vai lá primeiro e reparte, entrega um pedaço para cada um, mas depois o que Deus quer que aconteça, é exatamente isso que Deus quer que aconteça, é que cada um de nós junte o que tem, porque nós vamos alcançar a unidade da fé. Para a sua fé ser uma fé perfeita, você precisa juntar o que você tem com o irmão do lado. Isso é muito bom. Como eu gosto disso aqui, porque não existe espaço para egoísmo no reino de Deus. Jesus foi, e por mais que a salvação é individual, essa salvação individual é exercida no ambiente coletivo. Quem é salvo anda com gente salva. Quem é salvo anda contra o salvo para salvar mais gente. Se junta para a coisa andar certa. A palavra de Deus diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como eu gosto disso aqui, sabe o que ele está dizendo? Se a gente não executa aquilo que nós recebemos para poder servir o outro irmão, nós vamos ficar capenga na nossa fé, porque a unidade da fé nos faz ter plenitude de conhecimento. Ou seja, muita coisa que você precisa aprender não vai estar na sua mente, você não vai conhecer até que você ande com a pessoa do lado. Glória! Para alcançar a plenitude de conhecimento, nós precisamos primeiro alcançar a unidade da fé, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E, consequentemente, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, quem não vive em unidade da fé, não consegue ter o conhecimento perfeito de Deus e nunca se torna um crente maduro. Quer ser um crente menino? Anda sozinho. Quer ser um crente capenga, com falta de informação, sem o conhecimento perfeito? Anda sozinho. Quer continuar criança a vida inteira e não viver a maturidade e entender a plenitude que Cristo quer que você conheça? Ande sozinho. Continue vivendo dentro do seu próprio círculo individual e egoísta e não abra o seu conhecimento para outras pessoas e não compartilhe o que você tem. Essa é a receita do fracasso cristão. Essa é a receita do cristão capenga. Porque a palavra de Deus diz que isso precisa acontecer até que todos alcancemos. Então nós precisamos entender no ambiente comunitário primeiro, quais são as pessoas que Deus colocou do meu lado. Aonde Deus me colocou? Você está numa igreja local porque Deus te colocou aqui, amém, irmão? Com todos os nossos defeitos familiares, com todos os percalços que nós temos, com todas as nossas dificuldades, nenhum de nós foi chamado aqui para ficar avaliando dificuldade. A gente foi chamado aqui para trabalhar, para fazer dar certo. Amém? Você como um homem lá na sua casa, lá, eu duvido que quando chega alguém lá, se você faz isso, você precisa ser curado em nome de Jesus, você precisa passar pela clínica das emoções, fazer uma terapia, sentar com o seu pastor. Eu duvido que você chegue na sua casa lá e fique quando alguém vai te visitar, você fique falando dos problemas da sua esposa,
ou você fique apontando os buracos no seu orçamento, ou você fique falando dos defeitos e como seus filhos são ruins. Você não faz isso. Se você fizer isso, você é no mínimo tolo, porque toda essa responsabilidade é sua também. A responsabilidade da sua casa não está em ordem de você, você que mora na casa, você é o dono da casa. Seu filho é sem educação, você fala, nossa, como esse menino é sem educação. Você chega, quando alguém fala, nossa, fala, essas crianças nessa casa aqui são terrivelmente mal educadas. Aí o seu visitante fala, nossa, mas por acaso não são os seus filhos? Você fala, nossa, meu Deus, essa casa aqui está faltando uma manutenção ali, parece que ninguém veio pintar aquela parede ali. Alguém vai falar para você, mas peraí, não é você o homem da casa? Quantos estão me entendendo? Esse lugar aqui é uma família da fé, esse lugar aqui é a sua casa, meu irmão. As crianças mal educadas aqui são as nossas crianças. Um departamento que não funciona perfeitamente e precisa de ajustes aqui é o quarto da sua casa. As coisas que talvez faltem ser compradas, os buracos no orçamento, são a falha daqueles que talvez não cooperem. Graças a Deus eu posso falar dessas coisas que, obrigado Jesus, não é o nosso caso, né? A gente está com a casa cuidadinha, sempre tem gente que vê defeito, tem gente triste até na festa, mas as nossas crianças são cuidadas. Graças a Deus o nosso orçamento está em ordem. Então é até bom dar um exemplo que não serve a carapuça. Mas não faz sentido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai falar, você chega alguém na sua casa e fala, nossa, essa mulher aqui é muito mal amada, e você que é o marido? Faz sentido? Nós estamos num ambiente de família da fé. Nós estamos num ambiente onde lá em Efésios, no capítulo 2, olha só como isso é forte. Versos 19 e 20 vai dizer assim, ó, portanto vocês não são mais estrangeiros ou forasteiros. Ou seja, ele está dizendo, quando você entra num contexto de igreja, você não é mais um visitante, alguém que vem de fora para, quando entrar aqui você falar, não repara a bagunça, é a sua própria bagunça, você não é mais estrangeiro, mas você é um concidadão dos santos, você faz parte disso aqui e um membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e o dono da casa aqui que não gosta que critiquem a casa dele, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício, nós como igreja, é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, diga comigo, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então peraí, está muito claro aqui a nossa visão, que nós precisamos nos enxergar, primeiro individualmente, para reconhecermos as nossas características, falhas, processos, mas depois a gente precisa se incluir no ambiente coletivo e entender que a gente faz parte do que está acontecendo. Eu creio que isso está muito claro para todos nós aqui, amém? E por que nós precisamos fazer isso? Imagine que como família, nós sempre temos os nossos planos, nós sempre temos os nossos sonhos, nós como família vivemos como se nós estivéssemos organizando um passeio de final de ano, ou a nossa ceia de Natal, ou enfim, alguma coisa que a gente organize ali para poder economizar no orçamento para trocar de carro, não sei, para poder fazer um upgrade em alguma área da nossa casa, o nosso sofá está desgastado, cada um na sua realidade precisa fazer planos para algumas coisas, dependendo da receita, o camarada não precisa fazer um plano para trocar de sofá, ele vai lá e compra. Tem gente que precisa fazer um plano para conseguir trocar o sofá e se organizar para isso, ok? Todos estão me entendendo? Tem gente que para poder tirar 2 dias na praia, ele vai precisar organizar muito. Tem gente que precisa fazer uma organização para poder ficar um mês de férias. Cada um na sua realidade familiar, mas nós sempre temos sonhos e planos. Nós sempre estamos nos organizando como família para que as coisas aconteçam, para que a gente consiga ter um plano, uma visão do futuro. Faz sentido para vocês essa abordagem? Vocês conseguem entender o que eu estou pensando? É lógico isso para você, amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, quem não está fazendo isso, se você não está sentando com a sua família para fazer plano, para pensar no que vocês querem fazer, de repente nós vamos mudar de país, nós vamos, algum de nós aqui dentro da casa aqui, vai estudar para poder migrar de carreira, então precisa ter alguma organização nisso, a gente quer mudar as crianças de escola, não sei, enfim, se você não estiver fazendo algum tipo de plano, a sua vida está fadada a ter problemas muito sérios, de desânimo, de falta de comunhão, de falta de conexão familiar, porque o que mantém alguém vivo e aceso, são os planos que a pessoa tem. São as ideias, são os sonhos, essas coisas são, pelo menos deveria ser, o que te faz levantar na segunda de manhã. Não os boletos que você tem para pagar, não é isso que te faz levantar de manhã, são os sonhos que você tem, amém, irmão? Você tem que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta, mas isso não pode, a gente não pode ser refém disso. A gente tem que trabalhar para pagar as contas, mas a gente tem que acordar de manhã pensando aonde a gente quer estar daqui 1 ano, aonde a gente quer estar daqui 5 anos. Se você não faz isso, eu profetizo em nome de Jesus que a sua mente vai mudar para uma mente de alguém que sonha, e você vai ter prazer de levantar de manhã, amém? Você recebe isso? Você começa a sonhar e planejar, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te levar a viver coisas novas, Deus quer que você prospere, cresça, amém? Você crê nisso?
Deus te fez para isso. Então, acho que talvez o terceiro ponto aqui é que nós precisamos pensar para onde nós estamos indo. Tá bom, pastor, a gente está indo para o céu, a morada, mas isso a gente não vai fazer nada lá. Jesus está fazendo tudo já, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Ele disse que ele ia preparar a morada eterna e ele não está matando ninguém aqui para virar pedreiro lá em cima, amém? Tem gente que achando que vai morrer e vai construir casa. Nas casas estão tudo construídas, tem anjo trabalhando já. Fique tranquilo. Você está trabalhando pelo seu galardão, não para ser salvo, porque salvo você já foi, amém? Jesus morreu na cruz por você. Glória a Deus, quem é salvo aí dá um glória. Nós trabalhamos pelo galardão, nós vamos ter uma recompensa sim, mas isso é um outro tema. Nossa, esse trem aqui é gostoso, hein? Esse tal da Pink Lemonade aqui. Da hora, só vou querer isso aqui agora. Abro mão do cafezinho, hein? À noite, pelo menos, tomando café demais. Olha só o que Paulo diz lá em Efésios 14. Perdão, Efésios 14 é boa. Em Efésios 4, teve gente que foi procurar ainda, isso é o pior. Efésios 4, versos 15 e 16. Diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Olha como é legal. Jesus fez tudo por nós como igreja, mas ele diz que se nós seguirmos um plano, que é o plano da verdade, se nós seguirmos essa verdade em amor, nós vamos crescer. Está muito claro aqui que Jesus quer que a igreja cresça, quer que a igreja cresça em todos os sentidos, em número de pessoas, em poder aquisitivo, em qualidade financeira, crescer também na forma em que nós crescemos em maturidade, em que nós evoluímos como seres humanos também, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Nele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meu Deus, quem não consegue entender um texto desse? Paulo está dizendo aqui que a única forma da coisa dar certo, meu irmão, é quando cada um de nós, seguindo um plano perfeito, não é apenas a verdade, sabe? Ele não diz que a gente segue apenas a verdade, porque existe uma verdade imutável da palavra de Deus que vai sempre se manifestar poderosa. A palavra de Deus não pode mentir. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos, como comunidade, isso é um pensamento coletivo, nós precisamos juntos seguirmos a verdade, a visão que Deus confiou para nós, mas fazermos isso em amor. 2 vezes ele diz isso, ele diz seguindo a verdade em amor, e depois ele diz cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Quando nós trabalhamos em comunidade, o que nós estamos fazendo é crescendo em amor. Quando cada um de nós para de enxergar os defeitos, quando cada um de nós para de julgar o coletivo, fica tentando impor as suas próprias vontades, mas pensa no plano que Deus tem para nós, o que nós estamos fazendo é crescendo em amor. Não é só crescer, nós precisamos da verdade, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, mas nós precisamos seguir essa verdade em amor, entender que nós fazemos parte de um processo do que Deus vai fazer. Sabe, eu estou falando sobre planos como se fosse uma família, planos de futuro, seja de uma viagem, uma troca de carreira, enfim. E eu acho que todas as vezes que você quer saber para onde você quer chegar, você tem que fazer uma avaliação. Acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer para saber para onde nós vamos, aonde nós queremos chegar, quais são os nossos sonhos, é parar hoje e perguntar: aonde nós estamos? Qual é a nossa realidade nesse exato momento? Eu acho que quando a gente pensa em qual é a nossa realidade nesse exato momento, nós nos perguntamos também qual era a nossa realidade alguns anos atrás. De onde nós viemos? Quais são as promessas que Deus nos fez? Quais são as histórias que nós já passamos para estarmos no ponto no qual nós estamos agora? A gente pode pensar nisso como comunidade de fé. Você pode fazer essa pergunta, se você quiser voltar para casa hoje e planejar com a sua família algo, você pode pensar: peraí, até onde a gente já conseguiu chegar? Quando você pensa até onde você conseguiu chegar, você faz uma leitura justa e com gratidão das coisas que você já viveu. Como comunidade a gente pode pensar: puxa, 6 anos atrás nós éramos pouco mais que uma dúzia de pessoas. Nós tínhamos um prédio lá que representava aproximadamente 5% do prédio que nós temos aqui, era o nosso primeiro prédio. Olha só quanta coisa aconteceu. Nós multiplicamos em número de membresia 100 vezes, de 12 nós temos hoje pouco mais de 100 vezes, mais de 1.200 pessoas. É uma leitura que a gente pode fazer. Nosso poder aquisitivo naquela época era 1, hoje nosso poder aquisitivo é 30 vezes maior. Quantas coisas nós conseguimos fazer? Nós começamos a pensar, naquela época nós tínhamos talvez ali meia dúzia de voluntários, hoje nós temos mais de 350 voluntários. Pode aplaudir a Jesus por causa dos nossos voluntários, irmãos? Quase 400 pessoas na igreja, 1/3 da igreja, estão envolvidas em alguma atividade, servindo, fazendo a coisa acontecer, gente que está entendendo, gente que entendeu o que está vivendo, e isso então nos dá uma possibilidade de onde nós queremos chegar. Se nós fôssemos uma família, por exemplo, a gente ia pensar aqui, como que a gente está aqui? Quais são as tarefas que a gente tem que fazer para planejar? Vamos pensar numa viagem? Quem quer ir para a Disney aí?
Estou falando que eu vou organizar ano que vem uma viagem na Disney com o Pastor Neto. Quem quer fazer a excursão? O pessoal vai batizar em Israel, eu quero batizar lá no Sea World, com os golfinhos lá. Quem recebe aí, em nome de Jesus? Vamos fazer de conta que a gente, como comunidade aqui, como família da fé, vamos todo mundo. Vamos fazer um batismo lá no Sea World, lá. A gente não vai para o Jordão, não. Até porque crente que é batizado já não batiza duas vezes, viu, irmão? Esse negócio de batizar no Jordão aí, se você não foi batizado e pudesse batizar lá, beleza, mas é um só batismo, amém? Glória a Deus, amém? Deixa para lá, pula essa parte, pastor. Então, se a gente fosse fazer isso, a gente ia pensar em organizar. Quanto a gente ganha? Quanto que é a nossa renda familiar? Eu quero dar um conselho aqui para os casados. Renda é renda familiar. Não importa se a mulher ganha 10 vezes mais que o marido, o dinheiro dela é o dinheiro do marido, é o dinheiro da casa. Não importa se o marido ganha 20 mil, quem quer ganhar 20 mil, marido aí? E se a mulher está em casa cuidando das crianças, lavando louça, ela está trabalhando e é tão digna dos 20 conto quanto o cara que trabalha e tem a carreira. Porque é uma família, amém? Amém? Quem está fazendo errado, está fazendo errado. Esse jeito é o jeito certo. O jeito certo é o dinheiro do casal, o dinheiro da família, porque vocês se casaram e se tornaram uma só carne. Então não tem, se é uma só carne, o dinheiro é de uma carne só, porque é uma pessoa só, amém, pula de novo. Então você olha lá, quantos de recursos você tem? Quais são as tarefas que a gente precisa fazer para chegar nesse ponto? A gente precisa comprar passagem, precisa reservar um hotel, precisa acompanhar o dólar e tal. E quanto tempo cada um tem para dividir essas tarefas? Aqui pode fazer uma conta simples, você vai organizar uma viagem. Você vai ter etapas ali, você sabe que cada um pode contribuir, fazer. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, para distribuir as tarefas, qual a primeira coisa que a gente pensa? A gente pensa qual a habilidade de cada um, quem que tem o recurso na casa, porque às vezes os adolescentes não têm dinheiro. Se eles não trabalham, eles não têm, eles têm o recurso da família. Mas quem sabe o recurso ali, talvez é o pai, a mãe, enfim. Então a gente analisa as habilidades de cada um, os recursos de cada um, e isso nos ajuda a tomarmos decisões para o futuro. É uma conta simples e normal, né? Então a gente vai, de acordo com os nossos talentos ali, a gente vai conseguir ter uma convergência do que vai acontecer. Quando nós pensamos como igreja, nós também pensamos assim, porque nós sabemos que Deus deu habilidades específicas para cada um de nós. Alguns têm muitas habilidades e conseguem fazer muitas tarefas, outros têm uma habilidade específica numa determinada área. Algumas pessoas conseguem utilizar mais recursos, tem mais recursos, sejam recursos até inclusive, as habilidades também são recursos, mas vamos pensar nas habilidades como habilidades e nos recursos como recursos. Outros talvez tenham apenas uma habilidade, não tenham tantos recursos assim, mas tem muito tempo disponível, então eles podem também servir com o tempo. De acordo com essas coisas, nós planejamos o futuro. Nós temos X pessoas com habilidades musicais, nós sabemos com quantas pessoas nós podemos contar, por exemplo, agora, multiplicando a igreja aqui para a região de Poços, Suzano e Itaquá, plantando uma nova igreja. Sabe quantas pessoas a gente tem com esse tipo de habilidade que podem nos ajudar a servir lá? Quantas pessoas nós temos com habilidade oratória para pregar, pessoas que conseguem ensinar? Quantas pessoas nós temos treinados como líderes de clã e que conseguem treinar outros líderes? Tá compreensível para vocês? Se nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos fazer essas contas, porque essas contas são espirituais. Nós estamos aprendendo, irmão, se você não faz conta na sua casa, ou se você não faz plano, eu preciso te dizer isso, que isso é tão espiritual quanto você orar pelas coisas que você quer alcançar, amém? Você precisa fazer planos. Sabe, mas a segunda avaliação que nós precisamos fazer é quais são os obstáculos que nós temos. Tem gente que espiritualiza tanto as coisas, que pensa que perguntar quais são os obstáculos, quais são os problemas, quais são as coisas que a gente precisa remover do caminho, ou quais são as fissuras, as rachaduras, as coisas que nós precisamos conter, não são avaliações positivas, mas nós precisamos fazer essas avaliações. Imagina, você vai viajar lá, mas você ganha X mil por mês, e o que sobra lá é R$150 se apertando. Você vai precisar fazer uma avaliação do que você tem que abrir mão, por exemplo. Eu vou precisar abrir mão aqui de um plano de celular aqui pós-pago, não sei. Vamos voltar todo mundo para o controle aqui, pagar 30 por mês, não sei. A gente já consegue economizar 3 aparelhos aqui, mais 100, já virou 250 por mês. Eu estou fazendo academia, vou começar a fazer flexão no chão de casa e correr na rua. Vou economizar lá mais uma bala. Você vai começar a fazer conta. Não é assim que funciona? Estão me acompanhando? Uma aula de planejamento. Quando nós pensamos como comunidade de fé, cada um de nós também precisa que para nós chegarmos aonde os nossos sonhos estão apontando, para onde a nossa visão está apontando, nós também precisamos fazer uma leitura coletiva e cada um precisa doar um pouco mais de si e pensar, aonde eu preciso abrir um pouco mais de mão? Será que eu não estou sendo uma pessoa muito difícil de ser liderada? Será que eu não estou sendo sempre o cara do espírito crítico, que tudo que é proposto, eu coloco algum obstáculo, alguma dificuldade? Será que não dá para eu abrir mão dessa academia minha aqui e correr na rua para facilitar um pouco o processo? Quantos estão entendendo? Sabe, será que eu não tenho dito que eu não consigo servir, mas será que se eu apertar um pouquinho mais, eu não tenho um pouco mais de tempo para doar,
para conseguir ligar para as pessoas que talvez não estão sendo pastoreadas, ao invés de falar, o pastor não está cuidando de ninguém, será que não é justo uma análise de mim mesmo para saber, e de quantas pessoas eu estou cuidando? Quanto eu estou trabalhando para que as pessoas não se sintam abandonadas? Será que não está na hora de eu ser um pouco mais maduro, e em vez de ficar esperando que as pessoas falem comigo, eu pensar, será que eu estou falando com alguém? Quantos estão entendendo? Será que num planejamento de onde nós queremos chegar, cada um de nós não pode apertar um pouquinho mais e pensar, aonde eu estou errando nos meus relacionamentos? Aonde eu preciso talvez ser um pouco mais leve, porque eu estou sendo bruto demais, e eu posso ser um pouco mais alegre, de repente até para contagiar aqueles outros que estão sendo brutos também com a minha alegria, e tornar o clima mais leve quando eu chego, entende isso? Cada um de nós precisa ser confrontado com isso. E quando nós fazemos essa análise, nós começamos a pensar que essa visão coletiva ela pode prosperar muito mais se cada um de nós entender a posição que Deus nos colocou e o quanto nós podemos ajudar. Talvez o adolescente pense, meu pai quer fazer uma viagem para a Disney, da excursão com o pastor Neto na Disney, batismo no SeaWorld, e ele não consegue dar dinheiro na família para isso porque ele é um adolescente, mas de repente ele pode falar para a mãe dele, mãe, não precisa mais contratar a diarista para vir uma vez na semana não, porque eu vou lavar a louça para a senhora, e minha irmã vai ajudar a passar a roupa aqui, a gente vai dar uma força para a senhora. Então a gente não consegue colocar dinheiro lá, mas a senhora vai economizar quinhentão no mês aí, é a nossa contribuição para a viagem. Quantos estão me acompanhando? A mulher dentro de casa fala, marido, só você está trabalhando, mas eu vou tomar um pouco mais de cuidado para não deixar as coisas vencerem na geladeira, eu vou tomar mais cuidado com a economia aqui, eu vou dar uma segurada, eu não vou ficar 3 horas no chuveiro, mais 2 horas no secador aqui, vou dar uma diminuída na conta, a gente vai guardar aí mais uns 200. Quantos estão me entendendo? Todos nós temos alguma forma de contribuição, mas muitas vezes o que nós preferimos é a forma da reclamação, é a forma da divisão. E Deus quer nos levar para lugares muito maiores do que nós já provamos. Deus quer que nós vivamos os sonhos dele, meus irmãos. E uma outra coisa que é muito séria nisso aqui, você precisa entender que nem sempre você vai ser a vela do bolo, que nem sempre você vai ser ali a estrela da vez. Muitas vezes para Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, o que vai acontecer na vida do irmão. E quando você pensa em matar o sonho do seu irmão, talvez lá na frente você que morra de fome. Eu não sei se você lembra, mas existe a história de José, o governador do Egito, né? Como eu costumo dizer, se você não leu a Bíblia, você viu na novela. E José, o governador do Egito, vocês lembram que ele tinha um sonho, era um sonho de Deus para a vida dele? Só que o sonho dele parecia um sonho arrogante, porque ele ficava de pé, os irmãos se prostravam. Ele ficava de pé, o sol, a lua e as estrelas se curvavam. E aquilo incomodou os caras que estavam com ele. Era a família dele, era sangue do sangue dele. E aí os caras tramam o quê? Vão matar esse camarada. Sabe, tem gente que gosta de poetizar e pensar, não, mas foi Deus que fez os caras trair. Foi Deus o escambau, meus irmãos. Foram os caras que traíram o irmão deles. Deus podia fazer ele ser levado lá de outra forma. Os irmãos se envolveram na história por causa da maldade e da inveja deles. Ele podia estar vacilando lá no campo e os caras pegarem ele, sequestrar e levar também, daria o mesmo resultado. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Os irmãos que quiseram fazer a parte ruim do processo. E quando eles pensaram em matar o irmão deles, imagina se eles tivessem matado. Quando eles pensaram em matar o irmão deles, eles não sabiam que lá na frente eles estavam tirando a vida de quem ia poupar a vida deles. Porque lá em Gênesis 45, no verso 5, um texto que eu conheço bem, José olha para eles e fala, parem de ficar se torturando com essa informação aqui, porque foi para guardar a vida de vocês que Deus me mandou aqui na frente. É a minha versão, né? Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só, e aí? E se você não for aparecer, mas o seu irmão que precisa fazer o que tem que ser feito, porque Deus deu essa habilidade e essa capacidade para ele, está fazendo o que ele tem que fazer para salvar a vida, muitas vezes da sua família. Você já pensou que talvez você tentar atropelar a pessoa do seu lado, pode ser esse camarada que quer ganhar alguém, que quer de repente salvar um familiar seu, que você nunca vai conseguir salvar? Que Jesus não vai chegar até a vida de alguém por você, mas poderia chegar pelo ministério do irmão, por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Quando nós pensamos em atropelar os planos de Deus na vida do outro, nós estamos atropelando o nosso próprio plano, porque Deus tem um pensamento coletivo. Você devia glorificar a Deus por isso. A visão é única, meus irmãos. Quando Deus olha para nós, Ele olha para nós. Muita gente às vezes desanima e sai da igreja por inveja. A pessoa vê outras pessoas aparecendo, outras pessoas fazendo, ela vai ficando para escanteio, ela fala, eu não vou ser reconhecido aqui. A pessoa sai de uma igreja. Não estou falando daqui, estou falando de tantos outros lugares. A pessoa fala, não, aqui eu não vou funcionar nunca. Por que ela não vai funcionar? Quem que impediu? Porque ela não está numa liderança, ela não pode servir? Qual coisa é maior? Porque muitas vezes o serviço dela é que promove para que alguém lidere. Eu falei isso na igreja que eu estava lá em Santa Catarina. Ser pastor é a coisa talvez nesse momento aqui mais fácil.
Entendo o que eu quero dizer, eu não estou diminuindo minha tarefa, mas subir aqui e compartilhar uma palavra que o Espírito sopra no nosso coração é 5% do que acontece aqui. Mas para eu pegar esse microfone, alguém teve que prestar atenção se a bateria estava carregada, alguém teve que deixar esse lugar limpo para a gente não estar no ambiente sujo, alguém teve que escolher um repertório, passar o som, parar o seu carro lá para você conseguir sentar, limpar uma cadeira. Olha quanta coisa acontece. Talvez as pessoas saibam quem é o pastor da Burn, não sabe quem limpa a cadeira da Burn, mas meu irmão, a glória de Deus se manifesta através do serviço. E quando alguém tenta atropelar o outro porque não está fazendo aquilo que talvez gostaria, está pensando num senso de egoísmo, ele está matando o processo. Mas quando alguém se doa para isso, ele está alimentando multidões, meus irmãos. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Pensa comigo na primeira multiplicação dos pães, quando aquele menininho aparece com 5 pães e 2 peixinhos. Deus usou uma criança para alimentar uma multidão. Agora fala sério comigo. Você acha que não tinha um monte de adulto lá egoísta, com um monte de marmita na bolsa? Você acha que no meio lá de 15 mil pessoas, não tinha um monte de gente lá, com um saquinho de Cheetos, uma Coca-Cola que já tinha esquentado? Você acha que não tinha alguém com coisa lá? Só que só alguém que entendeu que se eu colocar o pouco que eu tenho na mão de Jesus, não vai alimentar apenas a mim. Porque ele podia comer 5 pães e 2 peixinhos para uma criança, era bastante coisa. Mas ele falou, o que adianta eu reter o que eu tenho, sendo que Jesus quer fazer algo para muito mais gente além de mim? Não sei nem o nome do garoto, eu só sei que uma multidão foi alimentada, porque ele não parou na limitação, nem do seu egoísmo, nem em olhar para suas poucas habilidades, os seus poucos talentos. E eu sei que Jesus está falando com você. Não joga José no poço. Eu sei que Jesus está falando com você. Não guarda a sua marmitinha, porque eu quero multiplicar o que você tem. Meu irmão, sabe, existe algo muito poderoso. Eu preciso dizer isso, porque quem se esconde não participa do que Deus está fazendo. Quem inveja não participa do que Deus está fazendo. O texto em 2 Coríntios no capítulo 9. 2 Coríntios no capítulo 9. É um texto muito conhecido, e nós usamos esse texto para falar de oferta. E olha só o que ele diz aqui. Não é só sobre dinheiro. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou no seu coração, não por pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá alegria. Olha só, ouça esse texto. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas e todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus está dizendo que quando nós nos abrimos para participar do que Ele está fazendo, e nós damos com alegria, nós nos envolvemos com alegria, Ele nos faz em todo tempo ter suficiência, em todo tempo transbordar, em todo tempo experimentar a graça sendo acrescentada. Quem não se oferece para participar, não prova da graça de Jesus, meu irmão. Isso é tão sério, porque Paulo diz, olha só o verso 10, Ele é aquele que supre semente ao que semeia e pão para o que come. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Oh meu Deus, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que quando você participa do que Ele deseja que você faça, Ele olha para você de uma maneira diferente, não apenas para um filho que Ele vai dar pão para comer. Isso é uma verdade poderosa, sabe por quê? Imagina você comigo, já que a gente está nos exemplos. Você tenha 2 filhos, 3 filhos, 4, quantos filhos você quiser, pode ter bastante filho, mas imagina lá que você tenha 3 filhos. Os 3 são seus filhos e, salvo você tenha algum problema psicológico, você ama os 3, você quer o bem dos 3. Os 3 são iguais para você, você vai fazer de tudo para os 3. Só que dentre os 3 você tem um que é um excelente administrador, que ele sabe como cuidar dos recursos, ele sabe como fazer repartir, ele é um cara honesto, ele é um cara justo. Mas os outros 2, um não está nem com a hora do Brasil, e o outro só pensa nele mesmo, é egoísta. Você como um pai ou como uma mãe que ama, e você um empresário muito poderoso, pense assim, você tem a sua empresa lá prosperando, você vai dar um prolabore e vai cuidar dos 3, não vai deixar nenhum passar necessidade, amém? Eu penso que deve ser assim. Mas a hora que você precisar transicionar o cuidado com a empresa, para que a coisa continue acontecendo, você vai dar para aquele que é egoísta e só pensa nele mesmo, você vai deixar aquele que é desleixado e vai torrar tudo, ou você vai pedir para administrar os seus negócios, aquele que é um bom administrador, é fiel e vai cuidar dos 2 irmãos. Para quem que você vai fazer o negócio? Para o administrador, para o zeloso, para o fiel, porque você sabe que se você colocar ele para cuidar das coisas, os recursos vão chegar de maneira igual a todos os seus irmãos, e a empresa vai prosperar e crescer ainda mais. Deus dá pão para o que come, porque você é filho. Ele não vai tirar nada de você, ele não vai te mandar, deixar ficar doente. Essa coisa toda aí não combina com a natureza de Deus. Deus não vai te amaldiçoar, ele não é nada disso.
Você se amaldiçoa a si mesmo quando você não se coloca debaixo da bênção. Deus não faz isso. Deus dá pão para quem come. Você é filho, você é amado, não vai te faltar nada em nome de Jesus. Mas semente Deus só dá para quem semeia. Deus só multiplica a sementeira de quem sabe usar semente. Deus pode te dar pão para você comer abundantemente, mas semente, prosperar mesmo, aumentar as suas habilidades, é só quem Deus sabe que eu posso colocar na mão desse cara, porque o recurso não para nele. Se eu colocar habilidade nesse cara aqui, ele não vai fazer o império dele, mas ele vai treinar outros pastores, ele vai levantar outros líderes, ele vai ensinar outras pessoas a cantarem, a ministrarem tão bem quanto ele vai treinar pessoas para o serviço que vão se sentir tão felizes quanto ele, porque Deus dá semente para quem semeia. Isso aqui é uma lição inclusive financeira muito, muito cara, devia cobrar para ensinar isso aqui. Isso é uma lição financeira muito cara, porque muitas pessoas crentes não têm recurso financeiro porque são avarentas. Elas querem prosperar, mas elas são mesquinhas. Esse final de semana eu sentei em mesas eu nunca achei que ia conhecer gente tão milionária na minha vida, mas Deus sabe todas as coisas. Na mesa do lado aqui comigo conversando, o cara estava vendendo uma Ferrari. O cara falou: acabei de importar aqui, pastor, estava precisando de um dinheiro, paguei 3,8, vendi por 5 milhões. O cara tinha acabado de fazer 1,2 milhões assim, numa venda assim. O cara vende Ferrari toda hora lá. E aí tem, os caras estavam fazendo Pix de 40 milhões, eu nem sabia que dava para fazer Pix, eu nem sabia que conseguia fazer Pix de 8 dígitos. E eu fui conversar com um desses caras na mesa, entendendo, sabe o que o cara era? 20 anos atrás, o cara era assistente de um açougue. E ele contou um testemunho que ele juntou dinheiro para comprar o primeiro Ferratine dele, que era o sonho dele ter um Ferratine. E no dia que ele estava para resumir a história, porque eu já avancei no horário, no dia que ele tinha juntado aquele dinheiro, ele acabou indo na loja 2 vezes, ficou com dó de comprar, né? Porque o cara sempre foi muito pobre. Ele falou: pô, juntei o dinheiro, ficou com dó de gastar no sapato. E ele passou na frente da igreja e Deus usou o ministro ali da oferta para dizer que alguém precisava dar tudo. Ele entendeu que era ele. Quando ele deu aquilo, o pastor começou a chorar com ele e falou: Deus falou para mim que você nunca mais vai saber o que é ter falta de dinheiro. E resumindo a história, ele mudou de emprego, se tornou representante, montou o mercado dele, alugou uma garagem, depois comprou a quadra inteira, começou a fornecer para a prefeitura. Hoje o cara é milionário, constrói casas lá de alto padrão. E assim, as operações do cara é só de 1 milhão para cima. Ele falou, contou muitas outras experiências de muitas ofertas. Mas sabe por que Deus fez isso? Que depois ele deu carro para a igreja, ele deu uma coleção de relógio para um cara que não tinha nada. Ele abençoou já muitas pessoas. Ele falou: pastor, não sei nem porque eu estou te contando isso, mas eu falei para ele: é só para você confirmar uma palavra de Deus, porque Deus diz que Ele dá semente para quem semeia. Ele encontrou você alguém que o recurso pode passar, não vai parar em você. O carro chega em você, para na mão de alguém. O relógio chega em você, se abençoa um monte de gente. Deus encontrou um filho bom, falou: posso dar semente para esse cara. Ele semeia, ele não come semente, ele distribui semente. Você devia pagar só por causa desse pedaço agora, porque você vai mudar a maneira de administrar a sua empresa. Você vai mudar a maneira de olhar para o recurso que não é seu. Deus está te dando semente, você não está semeando. Você acha que o seu talento é seu, você está sendo mesquinho, por isso que você não cresce. Porque isso não é só sobre dinheiro. Você tinha capacidade de liderar um clã. Você fala: eu não quero liderar clã, eu não quero ter problema. Deus só dá semente porque semeia. Fica tranquilo, você não vai morrer, vai para o inferno não. Mas você vai parar de experimentar muitas coisas que Deus queria fazer no seu casamento, nos seus filhos. Porque tá bom que você tem já, em você chega e para. Mas se você multiplica, Deus dá semente para quem semeia. Você tem uma habilidade enorme de falar, mas você não quer falar de Jesus para as pessoas. Tudo bem, Deus dá semente para quem semeia. Pão para quem come, Ele sempre vai dar. Mas Deus está destravando a sua mente agora do serviço que você não quer fazer, do tempo que você não quer doar, da maneira como você tem preferido talvez reclamar do que olhar para frente e pensar: meu, essa igreja é pequena para nós ainda, 1.500 pessoas, o que é isso numa cidade de 500 mil? O que é isso numa região como Alto Tietê? Ó quanto pastor bom aqui, ó quanto servo bom. Por que a gente não está plantando igreja em outros lugares? O que você não está fazendo para isso acontecer? Porque é mais fácil falar: o pastor está falando, não está fazendo. Não, você precisa participar. Você veio, chega e participe. Não fica falando que não tem salada no almoço aqui, porque você deixou sua mulher fazendo comida. Chega antes e lava a salada e coloca a salada na pia. Faça alguma coisa, porque Jesus te deu a habilidade para isso. Feche seus olhos, fale com Ele. Tenho certeza que Jesus está falando com a gente, porque Ele quer nos levar para um lugar maior. Ele quer expandir a sua visão em todas as áreas da sua vida. Arrependa-se, fale com Ele: Jesus, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Eu vou sondar onde eu posso melhorar, onde eu posso doar mais meu tempo. Fale com Jesus em nome de Jesus enquanto nós cantamos.